Professor, eu vou fazer uma pergunta dupla, né? Que tem a ver. Se a minha dislexia permitir responder duas vezes. Qualquer coisa que você... Sei, velho. Primeiro eu queria muito também, a gente fala aqui de tudo negativos e tal em relação a isso, mas eu também queria ver se você tem alguma história positiva dos grupos de recuperação. E a segunda pergunta, eu acho que é você o homem mais indicado para responder essa pergunta na humanidade, talvez. O que faz um homem mudar? Depoimentos, mudanças reais. Eu e o professor José Raimundo da Universidade Federal do Ceará, a gente está comprovando e mostrando, né, através de uma pesquisa, 200 homens com boletim de ocorrência e 200 homens sem boletim de ocorrência. É bem interessante notar que quando se passa pelo grupo reflexivo, existe uma mudança de atitudes. Não só pelo medo de um juiz ter imposto aquilo ali, mas tem uma situação interna, um convencimento e, eu vou falar para muitas feministas, um empoderamento do homem. Não é um empowerment americano. Não, eu sou Ariano Suassuna, tá? Bem brasileiro. É o empoderamento do Paulo Freire da década de 50, 60. Quando fala sair da situação de vulnerabilidade. Os homens precisam sair dessa situação de vulnerabilidade sem atacar as mulheres. Esse que é o grande, né, segredo da coisa. Então, quando o homem consegue sair dessa situação de vulnerabilidade sem atacar as mulheres, o mundo dele começa a mudar. Porque ele começa a ver que a opção de ter agredido foi dele, não foi dela. Ele começa a entender que a opção de mudar a vida é dele. Então, muitos homens falam, Sérgio, isso mudou minha vida. Isso aqui é um oásis. Isso aqui é um lugar divino. Isso aqui é um lugar mágico. Porque a partir de hoje, a partir do grupo, eu comecei a perceber que eu provocava. Eu provocava situações de estresse, eu provocava situações de riscos, eu provocava uma situação onde eu colocava a mulher no patamar tão elevado que depois eu cobrava e ela não conseguia restituir e eu achava que aquilo era sonegação de prazer, de não retribuir da mesma forma. Então eu me colocava numa situação de risco e colocava a outra pessoa também numa situação de risco. E eu comecei a entender agora que a minha responsabilidade é comigo mesmo. Então, existem vários homens que me escrevem cartas ou dão depoimentos que falam assim, foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas porque, geralmente, aí a gente pode achar graça, né? Homem conversa sobre mulher e trabalho, mulher e carro, mulher e comida, mulher e viagem, mas nunca conversa sobre ele. Nunca conversa sobre ele. O que tá passando na minha vida? Cara, putz, eu tô mal, eu tô assim, estressado, eu tô pensando, eu tô querendo refazer minha vida, eu tô querendo... Não profissional, refazer história de vida. A gente não conversa isso. Em bar, em festa, em churrasco. Então, ele falou, Sérgio, aqui a gente conversa de coisas que eu nunca pensei que eu ia falar. Né? A gente tem alguns vídeos, a gente tem, eu posso deixar depois com vocês, a gente tem um vídeo muito mais profundo do que o Machosfera, o Alpha, o Red Pill. A gente tem um filme, eu vou até falar o que vocês podem achar no YouTube aí. Minha Vida de João. É um desenho de 20 minutos. Eu participei da produção desse vídeo. Minha Vida de João parece que conta a história nossa, cara. A sua, a minha, a sua. Parece que conta a nossa história e o que a gente tem a ver com isso. Então, ele foi construído a partir dessas narrativas ricas, transformadoras e que podem sim chegar a todo e qualquer homem que queira se questionar das suas masculinidades. Você falou de um caso até de um rapaz que falou que se ele não tivesse no grupo ele ia matar a mulher. Não tinha? Sim, rapaz, aquilo foi assim pra nós, cara, né? Isso é muito forte. Nós estávamos em São Caetano, lá num grupo reflexivo, tal, ele já chegou meio marrento assim e tal, ele já tava
quase na metade do curso. E aí, a avaliação de hoje, como é que foi o percurso, onde a gente chegou. Ele pede a palavra, eu pensei em passar em casa, pegar a arma e ir lá na casa onde tá a mulher e acabar com ela e acabar com a minha vida. Mas vocês mudaram o jeito de eu pensar. Rapaz, aquilo ali foi... E foi um processo, sim, Foi um né? processo. Caraca. E foi um processo que o grupo todo ficou muito, muito, muito contente. E outra coisa muito real, né, são os depoimentos de homens. Por exemplo, Sérgio, na minha oficina, quando um meu funcionário falou que ia sair dali e quebrar a cara da mulher, eu abaixei a porta, fechei a grade e a gente fez um grupo reflexivo ali com os funcionários. Esse cara foi muito bom também. Nossa, Isso foi legal. expandindo de forma Expandindo. natural. Que legal.